Opa, tudo bem pessoal? Vargas Joaquim na área, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto uns saem do Santos, que é o caso do Lacava, que rescindiu o contrato, hoje na hora do almoço, outros jogadores da Copinha, da Taça São Paulo de Futebol Júnior, acabam de serem promovidos ao time profissional, né? Não sei se vocês se recordam, existia já uma esperança do time do Santos, melhor dizendo, dos torcedores santistas, a respeito de alguns jogadores que se destacaram na Copinha, que foi o caso do Sandro Perpétuo, que jogou bem, o caso do Jair, o Lucas Pires, ali no meio de campo, o Jonathan, o Juan Seco e o Lucas Barbosa. Esses foram os caras que se destacaram, né, no time do Santos na Copinha, que foi vice-campeão, infelizmente perdendo do Alviverde, lá da Barra Funda. O que acontece, pessoal? Esses jogadores se juntaram ao time profissional do Santos no dia de hoje. Começaram aos treinamentos. O time do Santos com certeza vai ser algo mais ao time do Santos, que precisa muito, né? Esperando o retorno provavelmente do Sandri, que foi positivado com Covid, que voltou também. A mesma coisa acontece com o Felipe Jonathan. O próprio Kaique, que é o zagueiro do Santos, também tem que arrumar um lugar nesse time de qualquer maneira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses jogadores, no que podem ajudar o time do profissional do Santos e quais deles estão prontos, na sua e na minha opinião, na opinião do torcedor santista. E aí eu não posso generalizar, porque cada um tem um pensamento, mas com certeza eu colocarei aqui o meu pensamento a respeito dos jogadores que estão prontos para essa próxima partida, ou já ficar no banco de reservas, né, para ajudar o time do Santos se necessário for, uma vez que o Fábio Carille também está voltando do problema que ele teve de Covid, que também foi positivado, e vai voltar, vai ficar sentado, melhor dizendo, vai ficar ali na lateral do banco do Santos, orientando o time principal para mais uma partida com o maior rival do Santos, o time do Corinthians. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vargas Joaquim, de novo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever, tá? De dar o like, compartilhar esse vídeo para que mais santistas consigam ver essas informações a respeito do Santos. Vamos lá? Então, pessoal, o que eu acho, por exemplo... esqueci do Diógenes, né? Mas o Diógenes ele já estava no time profissional do Santos. Ele, na verdade, antes de começar a Copinha, ele optou para ter um pouco mais de ritmo, jogar a Copinha. Você vê a humildade do jogador, né? Até então, terceiro goleiro do time do Santos, né? Atrás do John, e o primeiro goleiro, João Paulo. Ele poucas oportunidades teve de jogar no time do Santos. Então, ele conversou com a comissão técnica da Copinha, o técnico do Santos, e foi permitido que ele jogasse a Copinha, e foi muito bem, obrigado, né? O Diógenes é um cara que se lapidado, e aí nós temos condições para isso pelo preparador de goleiros lá, o Arzu. Com certeza ele tem muito mais a evoluir, porque ele é um jogador, um goleiro muito alto e muito bom, né? Na lateral direita, falando do Sandro Perpétuo, pessoal, né? Na lateral direita nós temos o Pará, que saiu da equipe do Santos, né? Que foi embora, né? Condição técnica e física já não se fazia mais necessário nesse jogador, né? Saiu, ficou só o Madison. O Madison nós sabemos, eu acho que o Carille não tem muita afeição para esse jogador, até porque o estilo do Carille é um estilo mais de marcação, e de marcação nós sabemos que o Madison não tem nada. Na verdade, o Madison joga do meio de campo para frente, e muitas vezes quando precisa dele na marcação, não oferece resistência, né? Temos o Sandro Perpétuo,
que é um jogador que joga mais por dentro na lateral direita, né? Infelizmente se machucou e não pôde participar da final da Copinha, mas é uma opção. Não sei se ele está preparado para jogar uma partida, por exemplo, contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no Paulista até dá para escrever ele legal, como já vai acontecer, eles se reintegraram ao time profissional do Santos, mas não sei se seria esse jogador. Então o Santos precisa contratar mesmo, né? Aí você vai lá para a zaga, o Jair, com certeza teria uma oportunidade se assim tiver, mas eu acho que o Carille não vai colocar ele, porque ele é muito novo, garoto. Mas jogadores como ele, que tem o mesmo estilo dele, é o Kaique, que é um jogador que sai jogando tanto pela direita, pela esquerda, é um jogador que é mais habilidoso dos zagueiros que nós temos no time do Santos. Tem o Eduardo Baldman, né? Tem o próprio Velasquez, né? O Paulada, o robótico Velasquez. Temos o lento, né? O Luiz Felipe, que normalmente, bem fisicamente, ele já deixa algumas falhas, né? Mal fisicamente é difícil você ver esse jogador jogar, né? Temos ali ainda o Robson Reis. Bom, enfim, se eu for falar de todos os zagueiros do Santos aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas eu acredito que a longo prazo eu acho que o Jair tem condição sim de assumir a titularidade do time do Santos. Lá na lateral esquerda nós temos quem? Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan já foi avisado que vai disputar a posição no meio de campo. E o Lucas Braga, que também está improvisado, jogará na lateral esquerda. Então o Lucas Pires é uma opção. Até o Santos não contratar um lateral esquerdo também, eu acho que ele já pode ficar no banco de reservas, sim. É bem verdade que o Lucas Pires também não marca, pessoal. A exemplo do Felipe Jonathan, né? Então, para não ficar sem nenhum jogador, eu acho que ele também está maduro para jogar. Mas não esperam que ele será um jogador de marcação. É um jogador, inclusive muitas vezes na Copinha, ele foi deslocado para o meio de campo e o Pedrinho puxado para a lateral esquerda. Quando não, jogava na ponta esquerda fazendo cruzamentos e até falta ele batia, né? Aí você tem no meio de campo lá, você tem o Jonathan, que para mim é um jogador, se for bem trabalhado, talvez seja esse jogador que o Carille precisa no meio de campo, né? Uma vez que o estilo do Carille é um estilo mais de marcação. Ele quer um jogador ali volante de contenção. Jogador esse que o Santos não tem. E eu acredito que o Jonathan reúne condições para esse tipo de função, né? Um jogador novo, um jogador que tem muito a desenvolver ainda, mas eu acho que nessa posição, se não tiver alguém, eu acho que ele e o Balieiro devem ser testados. Tá bom, pessoal? Aí você tem ali para frente o Lucas Barbosa, que é considerado o nosso Rivaldo, né? Calma. O nosso Rivaldo, que ele é um jogador que desempenha um bom papel, inclusive foi artilheiro do Santos na Copinha. Ora, ele jogava ali na marcação, ora ele jogava na ponta esquerda. Acho que se for bem trabalhado pelo técnico Fábio Carille, eu acho que ele vai desempenhar um bom papel, né? Outro jogador, eu até fiz as anotações aqui, o Patati. Patati é um jogador que, no meu modo de ver, ele se juntou ao time profissional, mas eu acho que ele ainda carece ainda de um bom preparo físico, era um pouco mirradinho, tem que ficar um pouco mais forte o Patati, sem tirar a sua habilidade, mas eu acho que, bem trabalhado, também consegue jogar na equipe do Santos, como opção, primeiramente, e depois, aos poucos, colocando esse jogador para sentir como que é o ritmo da partida no time profissional, certo? Aí nós temos o Juan Seco, que no meu modo de ver, junto com o Lucas Barbosa, é os que estão mais preparados para jogar no profissional, né? Não como titular, o Juan Seco, porque eu acho que na frente ele tem concorrências grandes, né? Que é o Marcos Leonardo, tem o próprio Batistão, né? Que não é um jogador de área, é um jogador que sai mais pelas laterais, né? O Bruno foi vendido, e eu não vejo, a não ser o Ricardo Goulart, jogando como centroavante. Mas o Carille já falou que ele vai jogar como meia, né? Então são essas as posições, os jogadores que o Juan Seco tem como
como concorrentes, né? Mas com certeza, se na ausência de algum jogador, ele pode normalmente jogar ali na frente. Jogador que faz gol, jogador que é bom de cabeça, jogador que é bom de pé, chuta bem, um jogador quase que completo. Bom, já falei. Agora, o que me causou estranheza e surpresa foi a não subida do Ed Carlos, pessoal. O Ed Carlos, que é um jogador que ainda possui um estilo cadenciado, daqueles jogadores que hoje quase não existe em qualquer equipe do futebol brasileiro, né? Lembra-se muito do Ganso quando começou a despontar, mas eu acho que o Ganso era um pouco mais rápido no início da carreira, né? Mas a gente fazendo um comparativo de um com o outro, haja vista que o Ganso hoje tem dificuldades para jogar no Fluminense, e pelo que eu estava vendo as notícias, nem relacionado ele foi pelo técnico Abelão, porque ele falou assim que ele não foi relacionado por justiça. Então quer dizer que outros jogadores que estão melhor, dão melhor dinâmica do que esses jogadores, estão tendo preferência, ainda mais se falando do Carille, né? O Carille gosta de jogador mais brucutu, melhor dizendo, jogadores que além de jogarem no meio de campo, ele tem que ter um poder também de marcação e ocupar os espaços. E sabemos que o Ed Carlos não possui essa função, mas mesmo assim eu acho que quando tiver um jogo mais solto, onde o Santos está sendo o senhor da situação dentro da partida, eu acho que ele deveria ter uma oportunidade sim, né? Um jogador que já veio do São Paulo, eu acho que deveria preparar mais esse menino fisicamente, né? Para ter um pouquinho mais de dinâmica. Agora, se não conseguir ele permanecer nesse estilo, né? Mesmo tendo um preparo diferenciado para esse jogador, eu acho que vai ser difícil, desculpa pessoal, ele jogar na equipe do Santos. Ele já não subiu, né? Não foi escolhido como os outros da Copinha para integrar o time de profissionais do Santos. Então eu não sei o que vai acontecer com esse jogador, se eles vão emprestar, se de repente vão dar oportunidades para eles, ou se vão maturar ele em outros times, como tem acontecido com vários jogadores do Santos, né? Mas o Santos escreveu Thailson e não escreveu um jogador que nem o Ed Carlos, eu acho meio estranho, né? Mas enfim, Fábio Carille, a diretoria, eles que estão no dia a dia lá, eles que sabem o que é o melhor para o time do Peixe, né? Essas foram as informações, a opinião que eu tenho a respeito desses jogadores, pessoal. Espero que tudo que aconteceu na Copinha, do desempenho que esses jogadores tiveram lá, eles consigam fazer também no time profissional. Vai ser a mesma coisa? Não. Pode ser que alguns jogadores não consigam nem jogar na equipe profissional? Também. Mas sabemos que a tradição do time do Santos é revelar jogadores. E assim o fez na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora vamos ver se esses jogadores realmente vislumbram uma posição melhor dentro do time profissional, tá certo? Um abraço, fica na paz, fica com Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para dar um pouquinho mais de engajamento e ajudar aqui esse humilde santista. Um abraço, pessoal. Fica na paz, fica com Deus. Até breve. Tchau.